O mais importante é estar bem consigo mesmo. Sou Alessandra Flacker, apaixonada pelo desenvolvimento humano e pela alegria de viver. E esse vídeo vai servir para quem quer fazer uma reflexão. Você está feliz com quem você é, com a sua vida, com a sua profissão? A sua mente está tranquila, sem medos, sem frustrações, sem angústias? O autoconhecimento traz liberdade emocional. Então eu te convido para uma jornada para dentro de você. Vamos fazer um exercício simples de respiração que nos trará conexão e atenção plena. Acomode-se em sua cadeira, deixando o corpo livre, sentando da metade da sua cadeira para frente, mantendo os pés paralelos ao chão, as pernas semi-abertas, a coluna vertebral alinhada, o queixo paralelo ao chão. E iniciamos uma respiração inspirando naturalmente pelas narinas, fazendo uma pequena pausa e expirando pela boca. Uma pequena pausa. Mais uma vez. Inspira. A última vez. Estamos conscientes da nossa respiração. Agora conseguimos prestar atenção, perceber os sons que estão à nossa volta. Estamos absolutamente presentes no que está acontecendo aqui. Fechamos a boca, voltamos a respirar naturalmente. Pode acomodar-se novamente a sua cadeira. Muitas vezes nos falta isso no nosso dia a dia. Ansiosos, cheios de preocupações com o que temos para fazer, com o que deixamos de fazer, acabamos não apreciando o caminho. E agora que já estamos em conexão com presença plena, vamos dar continuidade ao conteúdo através dos slides. O que é ser criança? O que significa para você ser criança? Conceitue em uma palavra ou uma pequena frase. Pode ser mentalmente, se preferir pode escrever ou digitar no vídeo abaixo. E agora, já tendo um pouco mais de clareza sobre este conceito, faça uma reflexão. Busque na sua memória o que você queria ser, quais eram os seus pensamentos, os seus projetos, os seus sonhos quando você era criança, a quem você se tornaria. E fazendo essa reflexão, faça uma análise. O que você deixou de ser quando cresceu? O que modificou dos seus pensamentos, dos seus projetos, no que você se tornaria quando adulto e o que realmente você é hoje. Isto é apenas para uma reflexão inicial,
pois sabemos que o início da nossa vida começa muito antes do nosso nascimento. Com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, começa a existir um novo ser vivo. E envolto pela bolsa d'água, o bebê fica protegido, aquecido e confortavelmente apertado. Através da placenta e do cordão umbilical, ele recebe o oxigênio, os nutrientes e outras substâncias que são essenciais para o seu desenvolvimento. Durante o período uterino, numa gravidez sem complicações, o bebê não precisa de nenhum esforço, nem para respirar. Seus pulmões estão em desenvolvimento, ainda não faz o movimento de contrair e expandir, pois isso só acontecerá após o seu nascimento. Então, o bebê prepara-se para nascer, se preparando para deixar o lugar mais confortável da sua vida, um lugar onde todos nós um dia já tivemos. E aí nascemos. Então o bebê tem o seu primeiro desafio: aprender a respirar. Este momento marca o início de uma nova jornada para o bebê e desta vez fora da proteção do útero da mãe. Com o nascimento, o laço físico que liga a mãe ao bebê rompe-se pela primeira vez. E as primeiras horas de vida do recém-nascido são horas de grandes mudanças. É o momento em que todos os órgãos precisam se adaptar à vida fora do útero. E se o parto for feito de uma maneira convencional, deixa aquele lugar de aconchego que conhecia e é apresentado ao ambiente hospitalar, onde a temperatura é bem mais baixa, a luminosidade bem maior, o cordão geralmente cortado precocemente, abruptamente, e a criança perde seu suprimento de oxigênio. É obrigada a respirar pelos próprios pulmões. E isto costuma causar uma dor intensa e pode criar um sentimento de que respirar é ruim. E é no momento do nascimento que damos o real significado à vida. Leonardo Orr, o criador da técnica de respiração muito poderosa, chamada Rebirth ou Renascimento, diz que o momento do nosso nascimento, para a grande maioria das pessoas, é gerada uma sensação não tão agradável, uma sensação de não pertencimento. Ele chega a dizer que o nascimento é o primeiro trauma na vida de todos nós. Em seus estudos, ele identifica que essa sensação ruim está presente em nossas vidas principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos que precisamos de ajuda e nos sentimos sozinhos. O cordão umbilical tem um comprimento suficiente para o bebê ser retirado da barriga e aproximado da mãe, ou também para algum procedimento necessário, sem precisar fazer o corte. E se o corte não for feito, ele tem autonomia para manter suprindo o oxigênio ao bebê. E isto significa que o bebê teria o tempo necessário para aprender a respirar por si mesmo, estabelecendo uma relação de confiança e segurança com a vida. E quem teve a oportunidade de acompanhar o crescimento de uma criança, sabe que ela nasce confiando e amando com toda a sua pureza. Quando o bebê nasce, ele não traz nenhum preconceito, certezas ou intransigências, não torce para nenhum time de futebol e nem professa nenhuma religião, desconhece valores. E lá no início, eu pedi para que você desse o seu conceito do que é ser criança. E agora eu apresento o meu conceito. Ser criança para mim é viver a plenitude da sua espontaneidade. A criança é livre para viver sem se preocupar com o que vão dizer, se está certo ou errado. Agora eu quero te perguntar,
O que eu tenho como definição do que é ser criança é igual ao que você definiu aí? Bem provavelmente não. Porque cada pessoa tem a sua definição. Cada pessoa tem a sua percepção. E essa percepção que nós temos da vida, das coisas que acontecem conosco, vão ser o que vai direcionar as nossas ações. Aquele bebê que nasceu e começou a interagir com as pessoas à sua volta, com o mundo à sua volta, e através do contato com seu contexto, ela foi adquirindo crenças. Enquanto estamos crescendo, formando a nossa personalidade e até mesmo enquanto adultos, estamos sempre sujeitos à programação de crenças em nossas mentes. Crenças são as lentes pelas quais enxergamos o mundo e criamos a nossa realidade. E isso influencia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações e, obviamente, os nossos resultados. As crenças, de onde elas surgem? As crenças são representadas por todas as ideias que você viu, ouviu ou concluiu. Tudo aquilo que você viu, ouviu e se tornou uma verdade absoluta para você. E elas podem ser limitantes ou fortalecedoras. E os pais desempenham um papel importantíssimo no processo de construção das nossas crenças. Embora, na maioria das vezes, sejam bem intencionados, por vezes acabam nos causando alguns incômodos. E para ilustrar essa construção, essa influência que os pais têm na construção das nossas crenças, eu vou contar uma história da minha vida. Uma história que uma vez eu vi a minha mãe contando numa roda de amigos, conversando com suas amigas. E algo que me acompanhou martelando minha cabeça por muito tempo. Era uma história sobre as gestações, pois ela teve 3 filhos. A primeira gestação havia sido planejada. Era algo que desejavam. Meus pais escolheram ter um filho, uma filha. Já a segunda gestação foi um susto. Por um descuido naquele período de resguardo, acabou acontecendo essa segunda gestação. E a terceira gestação foi planejada, pois achavam que aqueles 2 filhos já estavam ficando grandes. E aí começaram novamente a planejar a chegada de mais uma criança. E agora eu pergunto para quem não conhece a minha família e a ordem dos nascimentos: em qual ordem de gestação será que eu nasci? Na primeira, na segunda ou na terceira? Sim, foi na segunda, na do susto. E isso que eu escutei, essa história, vocês podem imaginar qual o impacto que isso teve na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas emoções? Quando eu escutei aquilo, que eu nasci de um susto, que eu não havia sido planejada, qual será que foi as reações que eu tive? Sim, o que eu imaginei era: meus pais não me queriam. Estava óbvio na minha cabeça, se eles planejaram o nascimento do meu irmão, planejaram o nascimento da minha irmã, e eu nasci de um susto, era óbvio que meus pais não me queriam. Então, quando acontecia algo entre eu e meus irmãos, e eu não era defendida, aí eu tinha a certeza: meus pais gostam mais dos meus irmãos. Para mim, eu tinha claro que não tenho lugar de pertencimento, que eu preciso fazer algo para mostrar meu valor. Imagina o quanto uma simples história influenciou nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nas minhas ações. E isso, não pensem que isso, o não planejamento dos meus pais, tem a ver com eles não terem me amado.
Minha mãe contou essa história não com a intenção de me causar algum incômodo, nenhum impacto negativo, mas por muitas vezes a gente escuta uma coisa e toma aquilo como verdade para a gente. E não é uma verdade, é simplesmente a forma como a gente absorveu, o significado que nós demos para aquilo. Agora imagina uma criança que cresce numa família que não tem uma boa relação com o dinheiro, que cresce escutando as pessoas dizendo que a raiz de todo mal é o dinheiro, que todo rico é ganancioso, é desonesto, que dinheiro não dá em árvore. Como uma pessoa que tiver o valor de honestidade sendo importante na sua vida, ela não vai poder ter ações que levem ela à abundância, que levem ela à riqueza, que tenha um trabalho que tenha mais rendimento, porque as crenças acabam levando ela a ter uma vida com uma qualidade menor, com uma abundância menor, pois na crença dela ela não pode ter prosperidade, pois todo rico é ganancioso e desonesto. Quanto mais intensa é a experiência emocional, maior é o impacto, mais poderosa é a crença e a programação criada baseadas nas experiências, sejam elas positivas ou negativas. E desde pequenos somos influenciados por aquilo que vemos, ouvimos e sentimos das pessoas que estão à nossa volta. Você cresceu como uma esponja, absorvendo, aceitando todas as informações ao seu redor, sem questionar nada, pois você ainda não tinha cognição suficiente para avaliar ou raciocinar sobre as experiências, não tinha condições de saber se o que estava acreditando como verdade era bom ou não para você. E muitas vezes são os pais que possuem os sentimentos limitantes, mas a criança percebe e interioriza, passando a sentir como se fossem sentimentos seus, como uma empatia. Você era uma criança, mas hoje você é um adulto, tem cognição suficiente para saber o que é bom ou não para você. E a responsabilidade de cuidar do seu bem-estar é 100% sua. Se agora somos todos adultos, temos cognição suficiente para saber o que é melhor para mim, para meu desenvolvimento, para meu sucesso, para minha felicidade, por que então que tem tantas pessoas que ainda não encontraram a felicidade? Por que tantas pessoas depressivas encontramos no nosso caminho? Por que tantas pessoas não conseguem manter um relacionamento? Casam, separam de novo? Ou porque tantas pessoas são infelizes num relacionamento, vivem como cão e gato, mas não separam? Por uma simples razão. Porque a nossa mente dá poder ao que acreditamos, seja bom ou ruim. Nós temos muitas crenças e reações emocionais inconscientes, que vêm da nossa infância, às quais obedecemos sem perceber. E muitas delas nem são nossas. São dos nossos pais, antepassados, avós, amigos, professores, palestrantes. E no meio deste emaranhado todo, quem é você? Existe uma parte que foi moldada pelas ideias que você absorveu do meio da sociedade, ou seja, do seu contexto. E existe a sua outra parte, que é a sua verdadeira essência, a sua alma, ou o nome que você quiser dar. O fato é que todos nós temos algo que é só nosso, lá no fundo. Temos medos, crenças e memórias. E você pode escolher em viver no amor ao invés da dor. E para isso você tem que ir ao encontro da sua verdade. Você tem que se conhecer. E para se conhecer, questione-se. Procure compreender o que está lhe impedindo de fazer aquilo que você deseja. Quais são as desculpas que você dá para si mesma?
Muitas vezes boicotamos a nós mesmos para não desapontar alguém. Outras vezes nos anulamos para que outros se sobressaiam em nosso lugar. Talvez porque cremos não ser merecedores de reconhecimento, ou porque alguém nos ensinou que somos inferiores a outras pessoas. Quais são os boicotes que você está fazendo consigo mesmo? Como você lida com esses sentimentos? Com suas culpas, com seus medos, com as injustiças, com as raivas, com as rejeições, com as mágoas. Somos educados a excluir o que é ruim, ao invés de olhar para o que está ruim e ter a possibilidade de fazer algo diferente. E eu posso afirmar para você que quanto mais você conhece a sua essência, mais liberdade você tem, mais leveza, mais alegria você vai ter na vida. Pois não existe conexão interior sem autoconhecimento. Chegamos ao final deste vídeo, espero ter contribuído de alguma forma, trazendo clareza para a sua vida. E se você gostou, curte, dá o seu like, compartilha com os amigos ou com quem você acha que possa se beneficiar também com essas reflexões. E eu quero deixar um presente, que é uma meditação, uma outra ferramenta que pode te trazer mais autoconhecimento também. E se você quer esse presente, faça contato conosco através do nosso site, mandando uma mensagem, mandando um WhatsApp, que nós encaminharemos para você. E na sequência teremos mais 2 vídeos trazendo mais clareza para a sua vida, para que nós possamos ter uma vida feliz consigo mesmo.